Vamos falar de estrutura das palavras? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais uma explicação. E hoje a gente vai dar entrada a poder falar com a questão de estudo de palavras e vamos especificamente estudar hoje de como são estruturadas as palavras. O que a gente precisa focar nesse tipo de estudo quando a gente fala de estrutura de palavras ou até mesmo quando a gente fala de estudo de morfemas é que a gente vai entender o que faz com que a gente tenha uma palavra e o que compõe quando a gente tem os seus derivados e formações de novas palavras. Por exemplo, se a gente for perceber quando a gente tem a palavra dente, a gente pode formar as palavras dentadura e dentista ou até mesmo desdentado. Mas o que faz com que a gente tenha o dente se repetindo em todas as palavras e se mude para a gente poder ter outras vogais depois do T, ou até mesmo que a gente coloque um des no começo de uma outra palavra. O radical ou semantema ou lexema é quando a gente tem a questão original ou a raiz formadora de novas palavras que a gente tem em outras palavras do português. É interessante perceber que quando a gente tem cognatos, que são palavras que têm o mesmo significado e vão se derivando de uma palavra original, é daí que a gente vai tirar. Então, por exemplo, se a gente tiver a palavra narrar, a gente percebe que a gente pode formar uma outra palavra que é narrável. Perceba que esse N-A-R-R vai se manter. É o radical da palavra, que eu vou usar para poder criar novas palavras. Então, se eu quero dizer alguma coisa que não pode ser narrada, eu vou falar inenarrável. Perceba que o N-A-R-R se mantém. E até mesmo quando eu quiser falar o nome de alguém que narra, que é um narrador, se mantém o N-A-R-R. E também quando eu quero até dizer de um verbo, como por exemplo, narrávamos. Além disso, a gente também pode adicionar afixos. Os afixos são ou o prefixo, que vem antes de uma palavra, ou o sufixo, que se adiciona no final da palavra. Ele muda muito o significado e pode até mesmo substituir a classificação gramática de uma palavra. Então a gente precisa perceber que esses afixos, eles não existem por si só. Se você for perceber quando eu tiver, por exemplo, em uma questão de prefixo, eu posso ter a questão do narrável. Só que esse inenarrável, esse ine, ele não surge sozinho. Ele traz a ideia de negação, mas ele precisa estar colocado com outra palavra. Isso é um prefixo, até porque ele está no começo. Ou até mesmo quando a gente tiver do desfolhar, que tem esse des na frente do verbo folhar. Já na questão do sufixo, a gente pode ter a mudança de classificação gramatical ou até mudanças de significados. Como, por exemplo, a gente tem do narrar, que a gente tem esse AR, que vira um sufixo formador de verbos, assim como a gente também tem o narrável, então esse ável diz de habilidade de alguma coisa que transforma em um adjetivo, e o narrador, que a gente tem esse dor, que é um sufixo formador de substantivos. Existe também o fato da desinência. Ela pode ser tanto verbal quanto nominal. Como o próprio nome já diz, o verbal se adiciona em verbos e o nominal se adiciona o que não é verbo, ou seja, é nome de coisa. Geralmente substantivo, mas também há o caso de alguns adjetivos. Então o que vai acontecer de diferença entre uma desinência e um sufixo é que a desinência vai mostrar a flexão de uma palavra. Ou seja, mudar do masculino para o feminino, do singular para o plural, do presente para o passado, do passado para o futuro. Então são essas pequenas adições que são colocadas ao final que não vão mudar o significado da palavra, mas vão mudar algumas flexões que ainda mantêm a palavra na mesma classificação. Se eu tenho, por exemplo, o verbo narrar, eu posso ter então narraremos, que é uma desinência que eu coloco para colocar uma outra informação de pessoa, assim como narravas. Eu tenho também uma outra informação de pessoa ao colocar essa desinência. E ainda pensando não só em desinência verbal, mas agora em desinência nominal, eu posso ter entre narrador, narradora, que aí eu vou ter uma desinência nominal flexionando para o gênero, assim como de aluno e de aluna. E para as desinências verbais, eu tenho desinência de modo e tempo, assim como também tenho de número e pessoa. Já para a desinência nominal, eu tenho as suas variações que vão indicar para mim o gênero e o número. A vogal temática tem o papel de adicionar o radical com sua desinência. Isso faz com que a gente tenha, então, a junção de vogal temática com radical, uma palavra chamada tema. Isso faz com que a gente tenha, então, as vogais temáticas para verbos que são A, E, I, por isso que a gente tem a conjugação de verbos com AR, ER e R, e as vogais temáticas para nomes são A, E e O. Para poder dar um exemplo de vocês perceberem de vogal temática em substantivos, nós temos os casos de casa, alegre e choro. Perceba que o que vem antes dessa vogal temática é o radical que vai formar novas palavras, mas aquela vogal
aparecem para a gente poder fazer a junção de caso exista uma desinência depois dessas palavras. Assim como no caso de verbos que a gente tem estudava, vendem e definiria. A gente tem o verbo e a gente tem uma desinência depois e ali aparece a vogal temática para poder fazer essa junção. E por fim, a gente tem vogal e consoante de ligação. O seu papel não é exatamente de fazer com que haja mais morfemas ou uma outra classificação. É apenas para ter um som harmonioso no português. Lembre-se que o português é uma língua latina que se preocupa muito com a vocalização. Então sempre que a gente consegue fazer com que a língua seja mais aprazível ou que doa menos a garganta para a gente poder falar, a gente vai sempre ter esses recursos. Então o que vai acontecer é que aquela vogal não aparece literalmente naquelas situações, mas ela vai aparecer para causar uma harmonia. Como, por exemplo, eu tenho a questão de gasoduto, que se você for parar para pensar, é nada mais do que um lugar que tem gás, mas não tem gaso. Assim como eu também tenho pela palavra cafeteira. Em café eu não tenho aquele T que aparece depois de eira, mas eu adiciono para poder ter uma harmonia entre o que eu estou falando e o que eu estou gerando de outras palavras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou alguma dúvida que tem na questão de estrutura de palavras? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal, deixar uma curtida, comentar alguma coisa que você gostou, que você achou interessante, ou até mesmo fazer um pedido para as próximas aulas. Pode até não parecer, pode parecer muito clichê com essa coisa de você comentar, se inscrever ou curtir o vídeo, mas faz muita diferença porque o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele passa para outras pessoas. E se você quiser continuar estudando, tem também no meu Drive alguns PDFs, PowerPoints e também explicações até mesmo de exercícios de outros vestibulares para você poder continuar utilizando seus conceitos de gramática que você já aprendeu para você poder colocar em prática muito mais. E se você quiser estudar comigo no meu curso de gramática, tem ele disponível aqui embaixo nos comentários com um preço super acessível para você poder continuar estudando, você saber como que você utiliza todo o seu conhecimento de gramática em concursos, em vestibulares e que inclusive tem um acesso vitalício. Então se você comprar, hoje você tem esse acesso para sempre para você continuar estudando comigo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!